Irmãos, nós estamos ainda estudando o livro de Timóteo, 1 Timóteo, e agora especificamente o capítulo 4. Na última reunião, na última oportunidade que nós estivemos de estar juntos, nós estudamos do versículo 1 ao versículo 5. Vimos que o Espírito Santo, nosso Senhor, Ele afirma expressamente que nos últimos dias, então, como uma evidência da volta do Senhor, nos últimos dias, algumas pessoas elas irão se apostatar da fé, abandonar o caminho da fé por seguir ensinos, diversos, por seguir doutrinas malignas. E dois exemplos foram destacados aqui nesta sessão do intento maligno, infernal, de introduzir em meio ao povo de Deus ensinos que trazem, na verdade, dissensão, ensinos que, na verdade, trazem um ataque a algo santo que o Senhor estabeleceu. Então nós vimos que as pessoas que eram instrumentos e que são instrumentos do maligno para ensinar coisas erradas, enganos, inverdades, a distorcer a palavra, elas têm atacado o casamento, porque proíbem o casamento, como está escrito aqui, e nós vimos o que é esta proibição, e também é ensinado coisas que promovem dissensão, e no caso aqui, alimentos. À época, então, proibiam o consumo deste ou aquele alimento. Nós fomos, com respeito ao alimento, nós fomos no capítulo 14 de Romanos, e lá nós vimos o seguinte, que os alimentos, quando as pessoas entravam nessa discussão, come uma coisa, não come outra coisa, tinha uma conotação do quê? De preocupação. Então Paulo dizia assim, todas as coisas são lícitas, nós podemos comer todas as coisas, mas se comer algo escandaliza o seu irmão, então você não deve fazer. Então o contexto daquele capítulo 14 de Romanos era o quê? O amor e o cuidado que os irmãos devem ter uns com os outros. Aquele irmão mais maduro, mais forte, que de repente fazer isto ou aquilo não incomoda ele porque não constitui pecado, nada de inadequado contra o Senhor, mas incomoda o irmão, enfraquece o irmão. Então ele deve se abster de fazer. Então um elemento que a gente viu no capítulo 14 é esse amor, esse cuidado. Mas aqui no contexto de 1 Timóteo, quando fala de proibição de alimento, nós vemos muito o que? A questão da justificação por meio de obras. Olha, então você, para ser aceito por Deus, você não pode comer isso ou não pode comer aquilo. Então seria aquela doutrina maligna de Cristo e mais alguma coisa necessárias à nossa aceitação, à nossa justificação diante do Senhor. Então nós não podemos olhar esse texto e simplesmente concluir, era um problema dietético, era um problema de alimentos que se resumiu ao tempo lá em que a carta foi escrita para Timóteo. A gente tem que olhar o pano de fundo, a gente tem que olhar o princípio ali. Aqui se proibia casamento e se pregava a abstenção de alguns alimentos visando o quê? Justificação por obras. Você tem que crer em Cristo? Sim, mas você tem que fazer mais algumas coisas, e algumas coisas são proibir casamento, abster de alguns alimentos. Isso é maligno, e em razão disso, muitas pessoas estavam o quê? Por causa do engano semeado no meio do povo de Deus, muitas pessoas que estavam seguindo este engano, estavam o quê? Apostatando, abandonando o caminho, por seguir, por dar ouvido a esses espíritos enganadores, por dar ouvido a essas doutrinas de demônio. Então, há um perigo grande para nós, na casa de Deus, porque o Senhor, irmãos, permitiu que o trigo continuasse crescendo juntamente com o joio que foi semeado por quem? Pelo inimigo. Aquela parábola é muito clara. Havia a plantação de trigo, de noite veio o inimigo e semeou o joio. Os servos do Senhor daquela terra disseram, você quer que a gente arranque? O que o Senhor falou?
deixa crescer junto. Por quê? Porque até mesmo aquelas pessoas que são colocadas no meio do povo de Deus para serem usados pelo maligno, para tentar desviar o povo de Deus, são instrumentos da parte do Senhor para quê? Para o aperfeiçoamento do seu povo. As pessoas estão ensinando o engano, cabe a nós seguirmos ou não o engano. Ah, mas eu não sabia. Mas nós temos a palavra à nossa disposição. O que o Senhor fala? Errais por não conhecer as Escrituras. Uma das tragédias da cristandade é não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então os irmãos percebem? Havia essas inverdades aqui. Só para esclarecer mais um ponto sobre o casamento, proibição de casamento, nós vimos que proibição de casamento, em alguns segmentos do cristianismo, digamos assim, ele existe. Você quer ser um sacerdote de Deus? Então você não pode casar. Aí você tem exemplos, não se limitando a isso, mas você tem exemplo dos padres, o exemplo das freiras e assim por diante. Então, há essa proibição expressa. Mas o pior, irmãos, de tudo, é a proibição velada, onde o inimigo faz o quê? Ele distorce essa instituição. Então pode o casamento do mesmo sexo. Tem muitas igrejas, principalmente na Europa, que modificaram lá suas regras internas para permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Está vendo? Então isso é um ataque ao casamento da maneira com que Deus criou para expressar uma realidade superior de Cristo e a igreja. Então o inimigo vai atacar aí, porque ele está atacando o quê? Uma figura, uma tipologia de uma das realidades, digamos assim, mais caras, mais queridas pelo Senhor. O Senhor deu o casamento terreno para que aqueles homens e mulheres que têm o dom, então receberam o dom para se casar, pudessem de alguma forma experimentar no casamento terreno uma realidade superior, que é o casamento entre Cristo e a igreja. Então nós temos que estar atentos a isso. As inverdades, as mentiras ou as distorções da palavra que são semeadas, porque elas podem produzir em nós o quê? Abandono, apostasia. Todas as vezes que seguimos esses caminhos, irmãos, nós vamos esfriando na fé. A carne vai sendo alimentada, porque não tem fundamento em Cristo. E aí nós chegamos aqui no verso 6, diz assim: expondo estas coisas, que coisas? Tudo que está do capítulo 4 para trás, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, que a gente já estudou, expondo estas coisas. Então vamos tentar visualizar um pouco o que são essas coisas. Nós falamos sobre não perder tempo com fábulas e genealogias. O povo de Deus tem que se firmar na verdade, na sã doutrina, e largar de mão coisas que não importam, que não interessam, que mais produzem dissensão do que edificação. Está lá no capítulo 1. Então, propondo essas coisas. Que outra coisa? A gente viu também, no capítulo 2, a vida de intercessão. A palavra de Deus diz que é agradável a Deus que a gente esteja intercedendo por todos os homens. Porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então uma vida de intercessão aos pés do Senhor por todos os homens, pela igreja, pelo propósito do Senhor. Propondo essas coisas. Que mais que nós vimos? O arranjo de Deus em sua casa. Aquilo que Deus estabeleceu para o homem, aquilo que Deus estabeleceu para a mulher. E andando mais um pouquinho ainda o serviço de Deus, falando sobre o presbitério e falando sobre o diaconato. Então todas essas coisas sendo propostas pelo Espírito de Deus para o seu povo. E eu acho interessante, irmãos, essa palavra propor. Digamos que eu me aproximo do irmão Moisés e falo assim: irmão Moisés, quero te propor uma coisa. O que você acha agora de abrir o portão da direita ao invés da esquerda aqui do local de reunião? O que eu estou propondo, eu estou obrigando ele? Proposta é
proposta. Cabe à pessoa aceitar ou não. Então o Espírito de Deus faz assim: estou propondo para vocês. Este é um excelente caminho que vocês devem trilhar. Agora, irmãos, cabe a nós ouvirmos a voz do Espírito de Deus ou não. Se nós ouvirmos, nós seremos abençoados com crescimento, amadurecimento, fortalecimento em Cristo. Agora, se nós não ouvirmos, se encerrar o estudo de Timóteo e a gente não pegou nada, é porque a gente não ouviu. E ele propôs, mas nós não aceitamos. A gente tem que usar os termos certos. O Senhor propôs para nós que nós andássemos pelas exortações, pelos ensinos de 1 Timóteo, como igreja. Cabe a nós aceitarmos ou não. Se não ouvirmos, aí haverá o quê? Prejuízo espiritual. A igreja não vai avançar. Porque o Senhor diz assim: ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Você percebe? O Senhor nunca vai nos levar ao muito, se no pouco nós estamos sendo infiéis. Se nós não compreendemos adequadamente o serviço na casa de Deus, lendo esse texto de Timóteo, o serviço do presbitério, quais suas funções, o serviço diaconal, qual a função da mulher, qual a função do homem. Se a gente não compreende, não guarda, não pratica, não exercita isso aqui, o Senhor nunca vai nos levar a uma medida de glória maior. A gente vai sempre ficar patinando ali. Vocês se lembram da experiência de Israel no deserto? A jornada do Egito a Canaã, alguns meses. Mas o que aconteceu? Tudo aquilo que o Senhor falou a eles, o Senhor propôs a eles: eu vou fazer vocês entrarem, eu vou te dar a terra, eu vou expulsar os inimigos da face de vocês, a terra é de vocês, a melhor terra. Tudo aquilo que o Senhor foi propondo para eles, quando chegou lá na fronteira, digamos assim, eles recusaram no seu coração, dizendo: na verdade Deus trouxe a gente aqui para nos destruir. Então eles tiveram que fazer o quê? Ficar ali, rodando no deserto. Eles não podiam ir para um nível de glória maior, porque o coração deles rejeitou a palavra de Deus. Tem muita gente hoje não entendendo por que a vida anda assim, aos trancos e barrancos. Individualmente falando, muito cristão. Nada dá certo, tudo enroscado. Mas por quê? Essa pessoa, muitas vezes o que acontece? Aquilo que tem sido proposto para ela pelo Senhor, as visitações do Senhor, ela tem simplesmente fechado seu coração. Então fica aqui, rodando naquele deserto, nunca vai para frente, vai para um lado, vai para o outro, ao invés de estar numa medida de glória maior. Então essa expressão que nós estamos estudando aqui é muito importante. A nossa versão fala assim: expondo estas coisas, mas mais se aproxima do original, propondo estas coisas aos irmãos. Serás bom ministro de Cristo Jesus. Agora fica aqui um ensino da parte do Senhor para todos nós que queremos servi-lo, principalmente os homens, né? Ser ministro de Cristo significa ser fiel ao encargo que o Senhor deu. Tudo isso que Paulo está escrevendo a Timóteo são discursos, são, digamos assim, mensagens trazidas pelo Espírito de Deus que certamente não agradariam a igreja em Éfeso. A apostasia, vocês perdem tempo discutindo fábulas, uma série de ensinos que não traria agrado à igreja em Éfeso inicialmente. Mas por causa disso ele deixaria de falar? De jeito nenhum. Então qual que é o ensino para nós aqui? Muitas vezes aquilo que o Espírito de Deus vai trazer para nós não agrada o coração dos irmãos. Ser ministro é servir o Senhor. E servir o Senhor significa servir a igreja. E muito daquilo que o Senhor vai falar à sua igreja através dos ministros,
não vai agradar a igreja, não vai agradar a grande parcela dos irmãos. Por isso que Paulo, pelo Espírito, está dizendo assim: você propondo isso, você expondo isto com fidelidade, você será o quê? Um bom ministro de Cristo. Alimentado, veja aí, com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Ou seja, alimentado do próprio Senhor. Verso 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Piedade tem muitos significados. Você parecer com Deus. Mas tem um significado que eu estudei interessante. Piedade significa devoção a Deus. E como isso está faltando hoje? O que é devoção? É um coração aos pés do Senhor. Eu não te largo, Senhor, eu não te troco por nada, eu não negocio as tuas verdades. Isso é devoção ao Senhor. Muitas pessoas conhecem a palavra, mas não têm devoção pelo Senhor da palavra. É muito mais fácil você conhecer a Bíblia. É fácil você ter uma rotina de estudo, ler todos os dias, saber onde estão os versículos. Mas isso não é a garantia de que você tenha andado, e eu também, em comunhão com o Senhor. São coisas extremamente diferentes. Então aqui no verso 7, diz assim: exercita-te pessoalmente na piedade. Essa piedade aqui, então, nós poderíamos colocar: exercita-te na devoção ao Senhor. E exercitar significa prática. Lembra quando Tiago disse assim na sua carta: é necessário que nós sejamos ouvintes praticantes. Então exige exercício, irmãos. De tudo aquilo que nós temos aprendido do Senhor, nós temos que exercitar isto. Tem que ser algo real e prático para nós. Eu vou colocar um exemplo para os irmãos. O Senhor diz assim na sua palavra: perseveravam na doutrina, perseveravam no partir do pão, nas orações, na comunhão. Quando o Senhor disse isso sobre a sua igreja, os irmãos lá do início, do século, Ele diz não apenas com uma mensagem bonita, mas para nós lutarmos por aquilo. E todo dia você precisa exercitar a comunhão na palavra. Você precisa exercitar a comunhão na oração, exercitar o partir do pão, exercitar a vida comum da igreja. Isso precisa ser algo exercitado, porque se você não exercitar, você vai, e eu também, enfraquecer nesses pontos. Então a palavra de Deus é algo prático, não é só algo teórico, é algo que o Senhor nos entregou para que nós vivamos. Agora veja bem, um cuidado importante. Estamos falando aqui, exercício da piedade, exercitar o amor, a devoção ao Senhor, a palavra, mas não faça isso naturalmente. O que é fazer naturalmente? Então o que eu preciso fazer? Guardar essa, aquela, essa, outra e essa regra? Vou guardar todo dia, vou estar me exercitando e o Senhor então vai ter que me abençoar. A palavra de Deus não é um manual de instrução, digamos assim. A palavra de Deus não é uma receita de bolo que você joga lá os ingredientes, segue certinho, vai dar tudo certo. A palavra de Deus, para que nós estejamos debaixo do que ela nos traz, exercitando ela adequadamente, temos que ter vida da parte do Senhor. Foi algo que nós estudamos com os irmãos em Rolim de Moura e Alto Alegre nesse último fim de semana. O Senhor diz assim em João capítulo 15: eu sou a videira, vós sois os ramos dessa videira. Vocês só vão produzir frutos se vocês permanecerem em mim, porque eu sou a fonte da vida, eu sou a videira. Habitai em mim
e eu habitarei em vós. E aí vocês vão poder produzir fruto. Se o ramo estiver separado da videira, ele pode produzir frutos? Você já viu algum galho jogado ali produzir fruto? Não, ele tem que estar na árvore, senão ele não produz. A mesma coisa somos nós, irmãos. Então aqui, exercitar a piedade, ser devoto ao Senhor, exercitar a palavra, passa necessariamente por habitar em Cristo e Ele habitar em nós. Aí seremos capacitados. Fora isso é religião, você tentando fazer as coisas, entenderam? E ser justificado. Tem lá o livro de regra, você vai cumprindo o livro de regra, tentando ser aceito por Deus por aquilo que você faz. Não funciona desse jeito. Verso 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Há um estímulo. 2 estímulos, na verdade. Não vamos distorcer a palavra, tá, irmãos? Aqui o Senhor está dizendo que... O Senhor não está dizendo que o exercício físico não presta para nada. Ele diz o seguinte, que é pouco proveitoso dentro desse aspecto do quê? Da edificação, de estar crescendo em Cristo Jesus, de obter a promessa da vida, né? O exercício físico, para isso realmente ele é pouco proveitoso. O que é proveitoso é o exercício o quê? Da palavra, a prática, uma vida de realidade com Cristo. É através disso que nós obteremos a promessa já nesta vida e na volta do Senhor. A irmã Keila não está aqui, né? Se a gente fala para a irmã Keila que o exercício físico não aproveita, ela já exorta a gente. Ela sabe esse texto certo. Ela fala, irmão, é pouco proveitoso, mas não aproveita para nada, né? E infelizmente hoje em dia, num contexto geral, a humanidade tem se focado o quê? No exercício físico. As academias estão, exatamente, no exercício físico. As pessoas realmente têm verdadeira, digamos assim, fixação por isso. Eu preciso estar com o corpo atlético, os padrões, né, de beleza. As academias, e cristão embarcando nessa corrente. Ele não ora, ele não lê a palavra, mas você fala para ele assim, vamos fazer uma corrida na esteira? Opa, agora eu estou pronto, né? Então, se dá mais prioridade ao corpo físico, ao material, do que ao espiritual. E aí, irmãos, é um desgaste tão grande por tão pouco, e eu vou dizer para os irmãos por quê. Porque se o Senhor não voltar, para onde que nós vamos? Para onde toda a humanidade foi, exceto Cristo, até hoje, né? Nós morreremos. Nosso corpo físico, que é corrupto, que é tocado pela corrupção, vai parar no mesmo lugar. Então você investiu tempo demasiado, não estou dizendo que você não deve investir um tempo em se exercitar. Seu corpo é um templo do Espírito do Senhor, você deve cuidar dele, eu também. Mas você investe mais tempo nisso do que exercitando a piedade, aí você tem um problema. Porque as prioridades estão erradas. E é isso que o Espírito do Senhor está nos alertando. Verso 9. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que lutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Então veja, irmãos, Paulo, os irmãos de antigamente, para que fim eles lutavam? É o que está no verso 10 aí, né? Por que eles trabalhavam? Essa expressão labutar é trabalhar. E por que eles se esforçavam sobremodo?
A chave está no verso 8. A promessa da vida. É para esse fim que nós trabalhamos, nós nos esforçamos. A promessa da vida e daquilo que há de ser quando o Senhor voltar. Então toda a energia dos irmãos estava nisto. E quando você vem aqui no verso 10, ele usa uma expressão interessante, que todo esse trabalho deles estava fundamentado na esperança no Deus vivo. Sabe por quê? Hoje temos ainda, mas antigamente com muito mais evidência, a adoração a outros deuses. Mas os outros deuses eram imagens de escultura. É como se o Espírito de Deus estivesse falando assim: irmãos, o nosso trabalho, o nosso labor visando a promessa da vida e daquilo que há de ser, está fundamentado em um Deus vivo, alguém que corresponderá, alguém que vai cumprir aquilo que prometeu, e não deuses mortos, imagens de escultura que nada são, porque as pessoas gastavam as suas vidas. Em Éfeso, por exemplo, se os irmãos leem lá em Atos, qual era uma das deusas dos templos que existiam? Qual era um dos templos que existiam na cidade de Éfeso? Era o templo à deusa Diana. Percebem? Então haviam muitos desses templos dedicados a deuses. E Paulo está dizendo, a nossa esperança está no Deus vivo, aquele que habita em nós, aquele que corresponde, aquele que nos responde, aquele que vive uma vida de companheirismo conosco, não em deuses de esculturas, imagens de esculturas. Agora, se pudéssemos pensar um pouco na nossa realidade hoje, nós não temos nenhuma imagem, de escultura que adoramos. Isso não é mais a realidade, por exemplo, do segmento evangélico. É difícil você ter imagens de esculturas nesses lugares que as pessoas prestam culto. Mas, irmãos, deuses são também aqueles que nós erigimos em nossos corações, que não precisam ser necessariamente imagens de escultura. Então, tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus na sua vida é uma idolatria, entende? E aí você está depositando a sua esperança em coisas que não podem corresponder para efeitos eternos. Eu depositei toda a minha esperança no dinheiro, eu depositei toda a minha esperança no poder, no sucesso, na felicidade terrena. Essas coisas não podem cumprir a promessa da vida eterna que há de ser. Somente o nosso Deus vivo, que quer se relacionar conosco diariamente. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Vamos. Capítulo 1 mesmo. O irmão lê para nós do verso 1 e o verso 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no povo, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então aqui, quando Pedro ele faz a dedicação da carta, ele usa uma expressão interessante, que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. A gente já estudou sobre isso. É o que está lá em Efésios capítulo 1 também, nos chamou antes da fundação do mundo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, nós somos chamados à obediência do nosso Senhor. Nós fomos eleitos para obediência, com um propósito de obediência ao nosso Senhor.
Por que nós estamos pegando esse texto e por que ele tem relação com o que nós estamos falando lá sobre uma vida de comunhão com o Deus vivo? É na obediência, irmãos, que nós vamos experimentar realidade e vida nesse relacionamento. É em obedecer o Senhor. Quando o Senhor chamou Abraão, ele não saiu da parentela dele, ele não foi para a terra que o Senhor havia prometido. E assim o Senhor foi falando ao coração dele, e ele foi sendo obediente, foi caminhando com o Senhor. O que aconteceu? No final da vida de Abraão, ele foi chamado de amigo de Deus. Você pegar Enoque, a mesma coisa. Foram irmãos que experimentaram uma vida de companheirismo com o Senhor. Por quê? Porque foram chamados à obediência. E foram obedientes àquilo que o Senhor havia proposto a eles. Nós temos sido obedientes? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Vamos voltar para concluir, irmãos? Verso 11. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Você pega tudo isso aqui e você coloca o quê? Piedade. Resume tudo isso que nós falamos, né? Amor, pureza, fé, no procedimento, na palavra, piedade. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Vida da igreja. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. É só para esclarecer um ponto, tá, irmãos? Para a gente não ficar travando muito. Quando diz aqui que Timóteo recebeu o dom, né, por meio de profecia, com imposição de mãos do presbitério, qual era o dom que havia em Timóteo? O dom da palavra, o dom do ensino, não é verdade? Ele era um jovem que tinha da parte do Senhor esse encargo do ensino, da palavra. E ele poderia ser considerado, por que não, um dos líderes aqui na igreja em Éfeso. Porque Paulo deixou ali para isso, para exortar os presbíteros se fosse necessário. Há um trecho na palavra que diz assim: aquele presbítero, aquele ancião que se acha em pecado, exorta ele na frente dos outros, para que sirva de lição para os outros. E sabe para quem que o Espírito de Deus confiou essa tarefa? Para o jovem Timóteo. Então é isso que Paulo está dizendo: não te faças negligente com o dom que há em ti. Agora, irmãos, todos nós temos da parte do Senhor dom. Então essa palavra não é só para Timóteo. Não te faças negligente com o dom, com a carga que o Senhor depositou em você. Volte sua Bíblia um pouco em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós não estamos falando de serviço na casa de Deus? Esse é o contexto de Timóteo, né? Serviço na casa de Deus. Diz lá, né? Para que saibais como proceder na casa de Deus. Então, não podemos nos fazer negligentes com aquilo que temos recebido do Senhor. Capítulo 12. A partir do verso 4. Alguém leia para nós. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um por que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outros o dom de discernir os Espíritos,
e a outro a verdade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, você pode perceber que, com respeito a esses dons, diz assim, pelo Espírito, a outro pelo Espírito, a outro segundo o Espírito, e no final ele arremata de que maneira? Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Então, irmãos, você já se perguntou diante do Senhor, qual foi o dom que o Senhor te confiou, você como filho de Deus? E você já se perguntou se você tem sido negligente com esse dom que Ele te confiou? E se você não tem feito isso, e eu também, olha o perigo. Leia a parábola dos talentos, porque lá fala justamente de negligenciar o dom que nos foi concedido. Um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. O que recebeu 5 trabalhou. O que significa isso? Ele foi obediente, ele exercitou, ele foi fiel e ele trabalhou. E então ele produziu frutos para o Senhor. Aquele trabalho produziu frutos. De 5 ele tornou mais 5. O de 2, a mesma questão. Mas aquele que recebeu 1 talento, que deveria tornar aquilo no mínimo em 2 talentos, ele foi negligente. E lhe foi negado. Os irmãos podem ler a parábola. Foi negado aquele que foi negligente o reino. Tira esse, o Senhor falou. Até o que ele tem, tira dele. Ou seja, ele tinha um talento, né? O que ele tem, tira e dá para o outro. E expulsa esse. Não é uma expulsão da salvação, é uma expulsão do quê? Do reino. O caminho do reino, os portões do reino milenar de Cristo foram fechados para esse que foi negligente com o dom que o Senhor havia confiado a ele. Então, o Espírito de Deus, o que é dito aí? Não te faças negligente com o dom que lhe foi confiado. De que maneira? Foi concedido mediante profecia com imposição de mãos do presbitério. Essa imposição de mãos, olhem aqui para mim. Os presbíteros imporam as mãos naquele irmão, não é que pela mão deles, pelo poder da mão deles, o Timóteo estava recebendo o dom. O dom, como nós vimos lá, é concedido por quem? Pelo Espírito de Deus. Mas a imposição das mãos do presbitério significa identificação. É como se a igreja reconhecesse aquele dom que foi dado a Timóteo. E ela então se submetesse ao Senhor, reconhecendo, esse irmão foi preparado pelo Senhor para isso. Isso então, imposição de mãos, é identificação. Há uma exortação, nós vamos estudar isso. Quando o Senhor fala assim para Timóteo: Timóteo, não impõe as suas mãos sobre ninguém de maneira precipitada, para que você não se faça participante do pecado deles. Então, hoje em dia, as pessoas para qualquer coisa impõem mão. Vem cá, entrou hoje ali, vem cá que eu vou impor as mãos em você. Você se faz participante, porque é um sinal de comunhão ali. Então, você se faz participante, você é responsável por aquilo que você fez, né? A pessoa começa a ouvir a palavra há pouco tempo, vamos enviar esse irmão para outra localidade. Aí ora todo mundo impondo a mão, às vezes não tem nem maturidade para aquilo. O que acontecer lá não é só responsabilidade dele, não. É responsabilidade de quem impôs as mãos sobre ele. Porque é um sinal de identificação, entendeu? De reconhecimento da parte da igreja. Vamos parar por aqui então hoje, irmãos, verso 14. E na próxima reunião... Não, vamos fazer o seguinte, temos um pouco de tempo ainda, estamos no verso 14, vamos concluir essa sessão para a gente entrar no capítulo 5 na próxima reunião. Medita, verso 15, medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. A gente poderia novamente relacionar aquela lista, mas não vou falar, né? Quando o Espírito de Deus, por meio de Paulo, fala assim, medita nestas coisas,
ensina essas coisas, fala essas coisas, propõe essas coisas, é o quê? Tudo aquilo que está relacionado ao serviço na casa de Deus, que está sendo ensinado desde o capítulo 1 até agora. E aqui, quando Paulo diz a Timóteo, seja diligente nelas, o que vai acontecer? Se nós formos fiéis à palavra, olha a palavrinha que estávamos falando antes, progresso, avanço espiritual será notório, será reconhecido. Se nós somos negligentes, a gente não consegue ver no meio da igreja, no meio do povo de Deus, esse avanço espiritual. Verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, aquele que tem o encargo da palavra, ele tendo amor pela palavra, tendo cuidado, se exercitando, ele vai salvar a si mesmo? Claro, porque o Senhor vai crescer nele, mas não só isso, ele será um instrumento da parte do Senhor também para salvar aquelas pessoas que têm ouvido a palavra. Então, só para a gente concluir, como é que começou o capítulo 4? A apostasia por causa das doutrinas malignas. Como é que terminou o capítulo 4? A salvação pela pregação da verdade genuína. Uma coisa pode gerar morte, outra coisa pode gerar vida. Depende do quê? O que está no meio? Obediência, fidelidade, diligência com aquilo que o Senhor nos tem dado a cada um de nós. Não só com os irmãos aqui à frente, todos nós. Amém, irmãos?